Olá, tudo bom com vocês? Galera, se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e desde já deixa aquele like maroto, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que está dando o que falar pelo mundo todo, o coronavírus. Vamos saber de onde se originou, como está se espalhando pelo mundo e todos os segredos. Vamos acompanhar a narração do historiador Lucas Lourenço. Vamos acompanhar a história toda do coronavírus pelo mundo. Um surto. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para o misterioso vírus chinês. Uma possível pandemia. A Organização Mundial da Saúde disse que a Covid-19 pode se transformar em uma pandemia. O coronavírus é uma doença capaz de ser transmitida naturalmente entre animais e seres humanos. E esses casos são chamados de zoonoses. Mas a capacidade que ele tem de transmitir doenças entre humanos normalmente é muito baixa, exceto nas condições em que ele muda o seu material genético, se transformando em um novo vírus. Tudo começa no ano de 1960, onde a doença é descoberta. Mas o primeiro surto da doença acontece em 2002, na China. O coronavírus chamado de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. E os seus sintomas são febre alta, vômito e tosse, causados pela pneumonia. E que se cogita ter sido transmitido por um felino e acaba se espalhando rapidamente para mais de 12 países da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. Mais de 8.000 pessoas foram infectadas e cerca de 800 morreram, com 10% de taxa de mortalidade. E o segundo surto é em 2012, no Oriente Médio. Surge então um novo coronavírus chamado de MERS, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, onde afeta o sistema respiratório com sintomas de febre, tosse e falta de ar. E a sua transmissão foi feita por um camelo, tendo origem na Arábia Saudita e logo se espalhando para outros países do Oriente Médio, Europa e África. 2.200 pessoas foram infectadas e cerca de 790 vieram a óbito, com 34,4% de mortalidade. E no final de 2019, vários casos de pneumonia começam a surgir na cidade chinesa de Wuhan. E no dia 31 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta sobre esses casos. E no dia 1º de janeiro de 2020, foi anunciado que a infecção se originou no mercado de frutos do mar de Wuhan, que logo foi fechado. E nesse mercado também é vendido todo tipo de carne animal que possa imaginar. Carne de camelo, carne de filhote de lobo, carne de cachorro, carne de avestruz, carne de escorpião e até carne de crocodilo. E detalhe, alguns animais são vendidos ainda vivos e alguns desses eram portadores do vírus. E no dia 9 de janeiro foi confirmado que essa pneumonia era causada por um coronavírus. 2019, nCoV. 2019 é o ano que ele apareceu, N de new, que é novo em inglês, e CoV, que é a abreviação de coronavírus. E os seus sintomas afetam o sistema respiratório, causando falta de ar, tosse e febre. E a infecção da mutação pode causar diarreia e problemas renais. E pessoas com baixa imunidade, crianças pequenas e idosos têm um risco maior de vir a óbito. E a primeira morte na China foi 4 dias depois da confirmação do primeiro caso. E também 4 dias foi o tempo que o vírus levou para entrar na Tailândia, o primeiro país a ser infectado pelo novo coronavírus após a China. E 3 dias depois, ele já estava no Japão. As pessoas que estavam em Wuhan levaram o vírus para outros países sem ao menos saber que estavam infectados, pois existe um período de incubação da doença. Quando um vírus se instala no corpo, demora um tempo para que comecem a aparecer os sintomas e no caso do coronavírus, podem variar de 2 dias a 2 semanas.
E a transmissão do vírus pode ser feita pelo ar através de uma tosse ou um espirro, ou também com um contato físico com uma pessoa infectada ou tocar um objeto ou superfície contaminada e logo pôr a mão nos olhos, boca ou nariz. E em 21 de janeiro, o vírus chega na América do Norte e os Estados Unidos confirma o primeiro caso da doença comprovada em laboratório. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. E como a doença estava se espalhando muito rápido pela China, no dia 23 de janeiro, o governo decide então bloquear a cidade, onde ninguém podia entrar ou sair do município. Mas faltava pouco tempo para o Ano Novo Chinês e milhões de pessoas já tinham saído da cidade para comemorar o Ano Novo. E quando foi anunciado que haveria o bloqueio, muitas pessoas que não gostaram da ideia de ficar preso na cidade resolveram sair de lá o mais rápido possível para não ficar em quarentena em Wuhan. E nesse período, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a cidade e muitas estavam infectadas, e em 3 dias, 15 cidades chinesas entraram em quarentena. Então o governo chinês surpreende e informa que vai construir 2 hospitais em 10 dias para combater a epidemia. Então no dia 25 de janeiro eles dão início às construções e com o adiantamento de um dia do tempo estipulado, eles concluem a construção em apenas 9 dias. E se você acha que a tamanha eficácia para levantar 2 hospitais em apenas 9 dias é à toa, eu te informo que não, pois como sabemos, a China é uma referência em engenharia. E agora você vai descobrir o segredo dos chineses para a rapidez nas construções. O primeiro ponto é o planejamento, pois os planos são elaborados com muita antecedência e se caso houver uma guerra ou uma epidemia, eles são executados o mais rápido possível. O segundo ponto é o método construtivo. A China desenvolveu um sistema pré-fabricado modulares que pode ser ajustado para qualquer tipo de edificação. Uma vez construídas as fundações, é só encaixar os módulos e realizar as instalações auxiliares como energia, água e gás. O terceiro ponto é em relação à burocracia. A China é um dos poucos países reconhecidamente comunista, onde o governo tem controle quase total de todo o território, ou seja, a liberação de uma área de uma construção de um hospital pode ser imediata, por mais que essa propriedade pertença a uma pessoa ou uma empresa privada, assim a execução pode começar imediatamente. Apesar de ser um país comunista, a China não tem um serviço universal de saúde, então todos os chineses devem pagar pelo atendimento ou ter um seguro privado, caso contrário, não será atendido. E o quarto ponto é a mão de obra. A quantidade de pessoas trabalhando é muito grande, são milhares de trabalhadores dia e noite. Isso sim que é um exemplo de eficácia. Logo que o vírus surgiu, a Organização Mundial de Saúde primeiro decretou que o risco da epidemia era moderado. Depois falaram que estavam errados e informam que o risco é muito alto na China e em todo o planeta. E no dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde decreta estado de emergência global. E como existia muitos brasileiros na China sem poder vir para o Brasil, o governo federal montou uma operação de resgate com 2 aviões para trazer todos para o Brasil, onde ficaram em quarentena em uma base aérea na cidade de Anápolis, Goiás. Pesquisadores de Hong Kong anunciaram que desenvolveram uma possível vacina que ainda precisava ser testada em animais primeiro e depois em pessoas. Então pode demorar para os cientistas saberem se ela realmente funciona. Então, como ainda não existe uma vacina para o vírus, ele pode sofrer novas mutações, o que faz a sua capacidade de transmissão ser muito mais eficiente. E o que os brasileiros temiam acaba acontecendo. E no dia 26 de fevereiro é confirmado então o primeiro caso da doença no Brasil. Com isso, quando ele confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes.
E no final de fevereiro, a Itália passa a ser o país com mais números de casos confirmados na Europa. A Itália é a nação europeia com o maior número de casos da doença. Aumenta a preocupação também com o impacto no setor produtivo. O país é a terceira maior economia da zona do euro. No começo de março, a Europa passa a ser o novo epicentro do coronavírus, por ser o continente com maior número de casos confirmados. Europe has now become the epicenter of the pandemic. A Europa é hoje o epicentro do coronavírus. O continente registrou mais mortes e infecções do que o resto do mundo somado, sem contar a China, onde a epidemia começou, mas já está controlada. A Europa registra hoje mais casos diários do que a China registrava no auge do surto. E os casos no Brasil continuaram aumentando. O Ministério da Saúde confirmou o segundo caso de coronavírus no Brasil. O Brasil tem 25 casos confirmados do novo coronavírus. O Brasil tem 34 casos confirmados do coronavírus. Aumentou para 52 o número de casos confirmados do coronavírus aqui no Brasil. No total, 99 pessoas estão com a Covid-19. O Brasil já tem pelo menos 151 casos confirmados. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde declara pandemia, que é uma enfermidade epidêmica amplamente disseminada. A OMS, portanto, acaba de declarar a situação do coronavírus como uma pandemia. E 2 dias depois, os Estados Unidos declaram emergência nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de declarar estado de emergência em todo o país por conta do novo coronavírus. Logo após, algumas cidades brasileiras também declaram situação de emergência. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, decretou estado de emergência na capital para combater o avanço do coronavírus. Além de declarar situação de emergência, o governo de Minas se prepara também para as 3 próximas semanas. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, decidiu decretar situação de emergência no estado devido ao novo coronavírus. E no dia 17 de março é confirmado então a primeira morte causada pelo coronavírus no Brasil. O estado de São Paulo confirmou na manhã de hoje a primeira morte pelo novo coronavírus no país, 3 semanas após o registro do primeiro caso. No Rio de Janeiro, um homem que está internado em estado grave por causa da doença passou a apresentar disfunções respiratória e renal em função do coronavírus. O estado tem 33 casos confirmados. Até a data de publicação desse vídeo, no Brasil já foram confirmados 234 casos com uma morte. E no mundo inteiro já são 197.167 casos confirmados e o número de mortes no mundo inteiro já passam de 7.000. E mais de 80.000 pessoas que contraíram o vírus já foram curadas.